Clube do NVDA, o ponto de encontro de usuários, apologistas e simpatizantes do NVDA, o mais livre e democrata dos leitores de tela. Curso básico de NVDA. Instrutor Adair Knezel. Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando hoje, né pessoal, a quinta aula do curso de NVDA, galera. Vamos falar hoje, como eu havia comentado, né, referente aos cursores do NVDA, né gente? A navegação de objetos, a revisão de tela, né, a exploração de tela, a exploração de documento, né, e a exploração de objeto, né, que é a navegação de objeto. Bom, pessoal, vamos começar aqui então informando, que eu estarei informando para vocês, as teclas de atalho de computador de mesa e de computador portátil, tá bom? Vamos ver então essa questão hoje. Vamos começar aqui então. Nós iremos então falar primeiramente, né, sobre a questão, o que é a navegação de objetos. A navegação de objetos é o seguinte, né? Você vai poder navegar entre eles. Os objetos são, então, botões de rádio, botões, né? Aqueles botões de opção, né? Caixas de seleção, botões de ação, nome de uma pasta, nome de um arquivo, tudo que é um item, né? É um objeto. E nós vamos então ver as teclas de atalho aqui dos objetos. Bom, vamos lá. Anunciar o objeto atual, a tecla de desktop é NVDA mais o número 5 do teclado numérico, lembrando que o teclado numérico, né, o Numlock deve estar desativado. Tecla de laptop é NVDA Shift O, ok? O gesto de toque está indisponível. Ele anuncia o objeto de navegação atual, galera. O que acontece? Se você estiver, por exemplo, num botão de opção, numa caixa de combinação, ou então em algum item qualquer que seja um objeto, o nome de um arquivo, o nome de uma pasta, você pressionar NVDA e o número 5, ele vai anunciá-lo na posição em que está, ok? Se você apertar esse comando e o número 5 duas vezes rapidamente, por exemplo, NVDA e o número 5, mantém a tecla NVDA pressionada e aperta o número 5 duas vezes rapidamente. Ele vai soletrar 3 vezes rapidamente, ele copia para a área de transferência, ok? Bom, próximo item. Mover para o pai do objeto atual. A tecla de desktop é NVDA e o número 8. Tecla de laptop NVDA Shift seta para cima. Bom, o gesto de toque é varredura para cima, modo de objeto. Move para o objeto que contém o atual objeto de navegação, galera. É como se fosse uma coisa que está... É como se fosse um objeto dentro de um outro. Ou seja, ele vai movendo sempre para o objeto pai, que contém aquele objeto. Ok? Mover para o objeto anterior. Tecla de desktop NVDA número 4. Tecla de laptop NVDA Shift seta esquerda. E o gesto de toque é varredura para a esquerda, modo de objeto, ok? Move para o objeto anterior ao objeto de navegação atual. Por exemplo, né, você vai estar navegando entre um objeto e outro. Se for numa lista de arquivos, numa pasta, por exemplo, ele vai navegar entre um e entre outro. Assim, você vai navegando, por exemplo, tem 3 arquivos, aí ele vai navegando com o número insert e o número 4, ou então insert shift seta para a esquerda, né, que é o comando de laptop. Ele vai navegar entre o item anterior, né, sempre vai navegando entre o arquivo anterior àquele, entre o objeto anterior. Mover para o objeto seguinte. Tecla de desktop NVDA número 6 do teclado numérico. Laptop NVDA Shift seta direita. Gesto de toque, varredura para a direita, modo de objeto. Esse gesto de toque que eu estou anunciando é os comandos de touchscreen que o NVDA suporta. Move para o objeto seguinte ao objeto de navegação atual. A mesma coisa. Se for uma lista de arquivos, ele vai avançar. Ou seja, esses dois comandos, o que avança e o que retrocede, vai avançando o objeto e vai voltando. Sempre assim, né? Avançando e voltando ao objeto. Mover para o primeiro objeto filho.
Tecla de desktop NVDA 2. Laptop NVDA Shift para baixo. Gesto de toque e varredura para baixo, modo de objeto. Move para o primeiro objeto contido no objeto de navegação atual. Ok? Muito bem. Próximo. Mover para o objeto em foco. NVDA menos. Ok? E a tecla de laptop. NVDA backspace. Gesto de toque está disponível, não tem? Bom, ele vai mover o objeto para que tenha o foco no sistema atual e também posiciona o cursor de exploração na posição do cursor do sistema, se o mesmo estiver visível, é claro. Ativar objeto de navegação atual. Tecla de desktop NVDA Enter. E a tecla de laptop é o NVDA Enter, só que é aquele outro Enter, não é o Enter do teclado numérico, é aquele Enter que está mais próximo do Delete ali. Gesto de toque, duplo toque. Ativa o objeto de navegação atual, o mesmo que clicar com o mouse ou pressionar a barra de espaço, mesma coisa. Mover o foco ou cursor de sistema para a posição atual da revisão. Tecla de desktop NVDA Shift menos. Laptop NVDA Shift Backspace. Gesto de toque está disponível. Se pressionado uma vez, coloca o foco sobre o objeto de navegação atual. Duas vezes, coloca o cursor do sistema na posição do cursor de exploração. Anunciar dimensões do objeto de navegação atual. Tecla de desktop NVDA Delete. E é o delete que eu falo do teclado numérico. Sempre do teclado numérico. E de laptop NVDA Delete também. Gesto de toque indisponível. Ele vai anunciar as dimensões do objeto de navegação atual em relação à tela em percentagens, incluindo a distância da esquerda e do topo da tela, largura e altura do mesmo. Bom, agora vem os comandos de revisão do texto, que é a exploração da tela, ok? A revisão de texto. Seguinte. Mover para a primeira linha em revisão. Tecla de desktop Shift e número 7. Laptop NVDA Ctrl Home. Move o cursor de exploração para a primeira linha do texto e anuncia. Mover para a linha anterior em revisão. Tecla de desktop número 7 do teclado numérico. Laptop NVDA seta para cima. Bom, gesto de toque, varredura para cima. Modo de texto. Bom, ele vai mover o cursor de exploração para a linha anterior ao texto e vai anunciar. Ler linha atual em revisão. Tecla de desktop 8 do teclado numérico. Laptop NVDA Shift e o ponto final. Gesto de toque está disponível. Bom, ele vai ler a linha atual, onde está o cursor no momento de exploração. Ao pressionar duas vezes, rapidamente ele vai soletrar a linha. Pressionando 3 vezes, soletra usando descrição de caracteres. Tá? Então quer dizer, 3 vezes mantendo a tecla NVDA pressionada, E aquele comando, no caso de laptop, é o NVDA e o Shift ponto, ou seja, o ponto tem que ser apertado 3 vezes rapidamente, ou 2, dependendo do que você quer fazer. A de desktop é o número 8, ou seja, aí são 3 vezes ou 2 somente o número 8, sem gesto de toque está disponível. Bom, mover para a próxima linha em revisão. Desktop número 9 do teclado numérico. Laptop NVDA seta para baixo. Bom, gesto de toque, varredura para baixo, modo de texto. Move o cursor de exploração para a próxima linha do texto e anuncia. Mover para a linha, a última linha em revisão. Desktop Shift 9. NVDA Ctrl End para laptop. Gesto de toque está disponível.
Move o cursor de exploração para a última linha do texto e anuncia. Mover para a palavra anterior em revisão é Insert 4 do teclado numérico e Insert Ctrl seta esquerda do teclado do laptop. Varredura para a esquerda com 2 dedos, modo de texto, gesto de toque. Move o cursor de exploração para a palavra anterior ao texto e anuncia. Ler palavra atual em revisão. Desktop número 5. Laptop Insert Ctrl ponto, né? Gesto de toque está indisponível. Anuncia a palavra atual no texto onde está posicionado o cursor de exploração. Ao pressionar 2 vezes, rapidamente soletra a palavra. 3 vezes, soletra usando descrições de caracteres, que é aquela mesma coisa. Mover para a próxima palavra em revisão. Desktop número 6. Laptop NVDA Ctrl seta à direita. Gesto de toque varredura para a direita com 2 dedos, modo de texto. Move o cursor de exploração para a próxima palavra no texto e anuncia. Mover para o início da linha em revisão. Tecla de desktop Shift número 1. Laptop Insert Home. Gesto de toque está disponível. Move o cursor de exploração para o primeiro caractere da linha atual do texto e anuncia. Mover para o caractere anterior em revisão. Desktop 1 do teclado. Laptop NVDA seta à esquerda. Toque varredura para a esquerda, modo de texto. Move o cursor de exploração para o caractere anterior na linha atual no texto e anuncia. Ler o caractere atual em revisão. Desktop número 2. Laptop NVDA ponto. Gesto de toque indisponível. Anuncia o caractere do objeto de navegação atual onde se encontra o cursor de exploração. Ao pressionar 2 vezes rapidamente, fornece uma descrição ou exemplo do caractere. Pressionado 3 vezes, anuncia o valor numérico decimal e hexadecimal do caractere. Mover para o próximo caractere em revisão. Tecla de desktop 3, tecla de laptop Insert, ou NVDA seta para a direita, gesto de toque varredura para a direita, modo de texto. Move o cursor de exploração para o caractere seguinte na linha atual do texto e anuncia. Mover para o fim da linha em revisão. Desktop Shift 3. Laptop NVDA End. Gesto de toque indisponível. Move o cursor de exploração para o último caractere da linha atual e o anuncia. Ler tudo com revisão. Ou seja, vai ler a linha inteira. Desktop mais do teclado numérico. Laptop NVDA Shift A. Gesto de toque, varredura para baixo com 3 dedos, modo de texto. Lê a partir da posição atual do cursor de exploração, movendo até o fim do texto. Copiar a partir do cursor de exploração. Desktop NVDA F9. E a tecla de laptop também. Gesto de toque está disponível. Inicia a cópia do texto a partir da posição atual do cursor de exploração. A cópia atual não será efetuada até que você informe o NVDA onde pretende copiar, ou seja, digamos que você esteja num texto do Word, por exemplo, do bloco de notas, ou então está revisando um texto, tanto faz. Aí você escolhe a posição onde quer iniciar uma marcação, por exemplo, numa linha, aí você se move para a primeira palavra dessa linha, ou para o primeiro caractere e aperta Insert F9. Esse comando, né, gente, é muito útil para quem quer copiar uma parte de um texto somente para a área de transferência. Copiar até o cursor de exploração. Agora sim, no caso você vai copiar com Insert F10. O que acontece? Você navega até onde você quer, e aí, para finalizar essa marcação e copiar, é Insert F10. O gesto de toque está disponível. Informar formatação de texto. NVDA mais F. Agora tudo que eu estou anunciando vale também para laptop. Ele vai informar a formatação, né, do texto onde o cursor de exploração está posicionado atualmente, né? O gesto de toque está disponível. Agora,
vem os módulos de exploração, as teclas de atalho para você navegar entre eles, que são aí que entram em execução os cursores do NVDA. Os atalhos que eu passei anteriormente são para você explorar os cursores, para você ver o que você consegue fazer. E agora eu vou ensinar nesses próximos atalhos como entrar nesses módulos de exploração de objeto e da tela e de documento. Alternar para o modo de exploração seguinte, que vai indo aos modos de exploração suportados pelo NVDA. Desktop NVDA mais 7, Laptop NVDA Page Up. Varredura para cima com 2 dedos no gesto de toque. Tá? Ele vai alternar sempre o modo de exploração seguinte, que é insert de tela e de documento, né? O NVDA sempre vai anunciar onde ele está. Para voltar insert 1, para voltar para o anterior, né? Claro. Tecla de laptop NVDA Page Down. Gesto de toque varredura para baixo com 2 dedos. Alterna para o modo de exploração disponível anterior. Bom, agora os comandos do mouse, tá? Clicar com o botão esquerdo do mouse. Desktop, a barra do teclado numérico. Laptop NVDA abre colchetes, tá? Se você pressionar esse comando 2 vezes, né, ele vai simular aquele duplo clique, né? Simular aquele duplo clique que as pessoas videntes dão no mouse, ok? Pressionar o botão esquerdo do mouse. Desktop Shift barra. Laptop NVDA Ctrl abre colchete. Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado. Execute esse comando novamente para desbloqueá-lo. Para arrastar o mouse, pressione esta tecla de atalho e em seguida mova o mouse, quer seja fisicamente ou utilizando qualquer comando que o movimente. Clicar com o botão direito do mouse. Desktop asterisco do teclado numérico. Laptop NVDA fecha colchete. Ele vai clicar uma vez com o botão direito do mouse. Pressionar o botão direito do mouse. Desktop Shift asterisco. Laptop Insert Ctrl fecha colchete. Mantenha o botão direito pressionado. Execute novamente para desbloqueá-lo. Para arrastar o mouse, novamente, pressione essa tecla de atalho e em seguida mova o mouse daquela mesma forma que eu havia explicado no comando anterior com o clique esquerdo. Mover o mouse para o objeto de navegação atual. Desktop NVDA barra. Laptop NVDA Shift M de Maria. Move o mouse para a localização do objeto de navegação atual no cursor de exploração. Navegar para o objeto sob o mouse. Desktop Insert asterisco. Laptop NVDA Shift N de navio. Coloca como objeto de navegação atual aquele que se encontra sob o ponteiro do mouse. Ok. Muito bem, pessoal. As teclas de atalho do cursor do NVDA são essas aí, galera, tá? Agora nós vamos então ver aqui os comandos de modo de navegação do NVDA que eu havia anunciado, que são aqueles modos para você navegar em documentos PDF, ou então HTML, enfim. Vamos ver essas teclas aí. Alternar modo de foco e navegação. NVDA espaço. Agora são todas as teclas aí de desktop e laptop, tudo junto. Gesto de toque não tem. O modo de foco, gente, é aquele modo onde você pode navegar apenas com a tecla Tab, enfim, né? O modo de navegação é o modo onde você pode utilizar esses atalhos que vêm logo a seguir. Bom, para sair do modo de foco é ESC. Tá? Ele volta para o modo de navegação se o modo de foco foi anteriormente ativado automaticamente. Para ativar o modo de foco é Insert espaço. E para sair dele, ou você pode utilizar o ESC ou então o Insert barra espaço novamente. Atualizar documento no modo de navegação. Insert F5. Ele vai recarregar o conteúdo do documento atual. Muito útil se lhe falta determinado conteúdo. Procurar. Bom, Insert Ctrl F vai procurar então um texto num documento do modo de navegação, ok? Procurar seguinte, Insert F3. Procurar a palavra anterior do cursor, Insert Shift F3. Abrir descrição longa. Insert D.
abre uma nova janela contendo a descrição longa para um elemento sobre o qual você se encontra, caso ele possua algum. Ok? Navegação por caractere. Agora vem os atalhos do modo de navegação para você chegar mais rápido onde você deseja. Ok? Lembrando que o Shift e uma outra tecla qualquer sempre vai voltar àquele comando anterior. Vamos lá. Olha só. H cabeçalho, Shift H cabeçalho anterior. Vai ser esse o exemplo. L lista, I item de lista, T tabela, K link, N texto que não é link, F campo de formulário, U link não visitado, V link visitado, E campo de edição, B botão, X caixa de seleção, C caixa de combinação, R botão de opção, Q bloco de citação, S separador, M frame, G gráfico, D marca, O objeto embutido, 1 a 6 cabeçalho de nível 1 a 6 respectivamente, para mover-se ao início ou final de elementos que contêm outros, tais como listas e tabelas. Vamos lá. Mover para o início do elemento. Shift vírgula. Move para o início do elemento que contém outros, lista, tabela, etc. Né? Dependendo onde o cursor vai estar posicionado. Né? Mover para o final do elemento. Vírgula. Né? Vai mover para o final do elemento que contém itens, lista, tabela, etc. Dependendo de onde esteja o cursor. A lista de elementos, nós vamos aprender um pouco. A lista de elementos, pessoal, você ativa com Insert F7. Aí você vai poder filtrar ali se você vai querer que ele traga somente os links ou os cabeçalhos. Tem um botão de opção ali, você pode procurar tudo ali com tab e setas. Você também pode filtrar, escrever numa caixa de pesquisa o que você quer procurar, né? Bom, objetos embutidos. O que são os objetos embutidos? São onde você vai entrar para ver os controles do conteúdo flash de uma página. Tá? Mover para o documento que contém o objeto embutido. NVDA Ctrl espaço. Vai mover o foco para o foco do objeto embutido atual e retorna ao documento que o contém. Tá? Muito bem, pessoal. Esses são os atalhos que eu queria ensinar para vocês. Ou seja, esses comandos de cursor aí que eu queria passar para vocês nesta aula 5 do NVDA, ok, meus amigos? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, é só estar entrando em contato comigo pelo meu e-mail, adair.wk@gmail.com. Um abraço a todos, então, e até a próxima aula, se Deus quiser.